A graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você. Estaremos vendo hoje o capítulo de número 21 do livro de Mateus. Por que Jesus pregava? E nós devemos também pregar? Então abre aí o capítulo de número 21 do livro de Mateus para você fazer uma leitura prévia, sabendo que o propósito desse livro é demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que Jesus é o Messias esperado e o desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos, nações, tribos. Também é o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. A estruturação do livro de Mateus foi feita em 5 tópicos: ético, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja, o escatológico. Essa estruturação foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta de Deuteronômio 18:18, aquele profeta que era ainda maior do que Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, e peço para você se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para você fazer o acompanhamento diário, uma vez que todos os dias nós temos um vídeo novo da Bíblia. E estamos aqui hoje no capítulo de 21. Estamos vendo a 6ª parte, as mudanças do reino. Começou no capítulo 19 e vai até o 25, essas mudanças. As ações de Jesus, as suas parábolas e respostas e desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e os advertiu quanto ao julgamento divino. Os capítulos 19 a 25 focalizam essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino de Deus. O material também foi dividido em 2 sessões. Estamos vendo a sessão A, que são as parábolas e os ais. Até o capítulo 23 estaremos vendo essas parábolas que registram a última viagem de Jesus para a Galiléia e a sua entrada em Jerusalém antes da sua crucificação. Essa passagem enfatiza reações divergentes aos ensinos de Jesus, tanto de aceitação quanto também de rejeição. Jesus tinha chegado a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, e enviou 2 dos seus discípulos a procurarem por uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao seu lado. Eles deveriam desamarrá-la e trazê-la para ele. Nesse interim, se perguntassem alguma coisa, eles deveriam dizer que diriam que o Senhor iria precisar deles e logo os enviaria de volta. Conforme esclarece a Bíblia de Estudo de Genebra, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, somente Mateus menciona a mãe do jumento, provavelmente para enfatizar que ele era um jumento bem jovem, que não havia ainda sido desmamado. Portanto, ainda não havia sido montado. A citação de Zacarias 9:9 indica que a vinda do reino seria montada num jumento, num jumentinho, numa cria de jumento. Jesus escolheu tornar o cumprimento da profecia inequívoco. A entrada triunfal foi claramente um ato simbólico da parte de Jesus. Zacarias 9:9 descreve era uma passagem reconhecida como messiânica pelos judeus. E o grito Hosana ao filho de Davi, no verso 9, assim como o espalhamento de mantos pelo chão, conforme 2 Reis 9:13, indicava que a multidão reconhecia a afirmação de Jesus de que ele era o Messias. Observe a proclamação de Davi sobre Salomão como seu herdeiro designado por ele, por ter entrado na cidade montado numa mula. O 1 Reis, no capítulo 1, versos 33, 38 e 44. O jumentinho também simbolizava a humildade do Cristo ungido e a sua dependência do poder de Deus. O trecho Bendito que vem em nome do Senhor é uma citação do Salmo 118, do seu verso 26. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado nesse jumentinho, filho de jumenta, para cumprir o que estava escrito nas Escrituras, foi demais para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus.
Aqui o povo estava louvando e adorando, mas em breve iriam estar pedindo também a sua crucificação. No entanto, os principais sacerdotes e escribas, vendo as maravilhas que Jesus fazia e a aclamação do povo, ficaram enfurecidos e pediram a ele que fizesse algo. Mas ele, Jesus, lhes mostra as Escrituras. Como é triste quando nossos corações optam pelo endurecimento. Vou repetir. Como é triste quando você escolhe endurecer. Como é que eu sei, pastor, que meu coração está endurecido? Você se inclina mais para o pecado. Você se afasta mais de Deus. Seu coração está endurecido. É necessário você se arrepender e voltar, para que você não seja entregue a si mesmo e a sua dor seja aumentada. Se o seu está assim, se o seu coração, arrependa-se urgente, pois poderá ser que fiques quebrantado sem que haja cura. Vá depressa pedir perdão, ponha isso definitivamente em sua cabeça. Nunca jamais estaremos certos. Contra Deus, contra a nossa consciência e contra o Espírito Santo. Ouça essa palavra. Você não pode vencer. E nunca vai vencer. Deus, a sua consciência e o Espírito Santo. Mateus 21, 12, 13 e João 2, de 13 a 17 relatam uma purificação do templo no início do ministério de Jesus e não durante a Semana da Paixão. Muitos estudiosos, incluindo alguns evangélicos, afirmam que João ou os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contaram o relato com visões diferentes por razões teológicas. Entretanto, os detalhes descritos ou descritivos são bem diferentes e não é impossível que tenha havido duas ocasiões separadas em que Jesus expulsou esses cambistas. A expressão covil de salteadores, do verso 13, é de Jeremias 7,11, uma passagem em que o Senhor denuncia a crença de que o templo físico garantia, de alguma maneira, a bênção de Deus, apesar da impiedade de Judá. Essa mesma crença supersticiosa prevalecia no tempo de Jesus. Nisso começaram a chegar a ele cegos e mancos, e ele os curava. Jesus continua a curar. Ele cura o povo que estava doente e enfermo. Se estivesse aqui nesse século andando em nossas ruas, em nossas igrejas, com certeza estaria curando multidões. Multidões incontáveis, porque estamos todos doentes por causa do engano do pecado. Também crianças estavam aclamando em alta voz e com vontade, Hosana ao filho de Davi, verso 16. O texto de Salmo 8 diz que Deus suscitou louvor para si mesmo dos lábios das crianças. Assim, o Salmo 8, para justificar as aclamações das crianças, Jesus diretamente reivindicou, assim, a prerrogativa da sua divindade. Saiu Jesus em seguida da cidade para Betânia, onde pernoitou, e no dia seguinte, pela manhã, quando voltava para a cidade, ele teve fome. Mateus condensa os acontecimentos que, na verdade, tiveram lugar em 2 dias diferentes. O fruto da árvore da figueira normalmente começa a aparecer antes das suas folhas na primavera e, apesar de não serem apetitosos, os frutos não maduros são comestíveis. Jesus amaldiçoou essa árvore porque, apesar de ela mostrar indícios de que teria figos por estar cheia de folhas, tratava-se apenas de aparência. Isso também serviu como uma analogia para a hipocrisia que Deus condena. A ligação desse incidente com a purificação do templo tem a ver com a punição iminente da hipocrisia de Israel por Deus pela destruição da cidade e do templo. Esse relato apresenta uma íntima relação com 21, de 33 a 46, tanto com o seu tema quanto em suas prováveis raízes, em Isaías 5, de 1 a 7. Os discípulos ficaram admirados que a figueira tivesse secado tão rapidamente. Esse trecho é semelhante a 17 e 20. Mas aqui a ênfase é sobre não duvidar. Estar livre dessa dúvida é a consciência de que algo é realmente da vontade de Deus. Não se trata de arrogância presunçosa, mas de confiança em Deus
e submissão à sua soberania. Na verdade, aqui, Jesus lhes deu grandes lições também sobre a fé e sobre a oração. Obviamente que uma está ligada à outra e ambas ligadas a Deus. Se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o que eles fizeram com a figueira. Poderão dizer até para o monte: levanta-te e atire-te no mar, que assim será feito. Se crerem ao pedirem em oração, eles vão receber. Dos versos 8 ao 23, os principais sacerdotes e anciãos do povo foram questionar Jesus sobre essa autoridade dele, de fazer as coisas que fazia. E Jesus, percebendo neles ardis sutis, responde de forma que ficam ainda mais pasmos. Ele responderia a pergunta deles naturalmente se eles primeiro respondessem a dele. O pedido que parecia perdido, aqui, como uma situação de tipo de sinuca, colocou ele na sinuca, o que parecia perdido para Jesus tornou-se de fato perdido foi para eles. E não souberam, ou melhor, se recusaram a responder à pergunta de Jesus. E Jesus pôde escapar do ardil deles e também não lhes respondeu nada. Ficou ainda mais demonstrada a superioridade de Cristo e também sua sabedoria e sua autoridade. Em seguida, Jesus volta a contar as suas parábolas e fala da parábola dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas, já no próximo capítulo. Na parábola dos 2 filhos, um deles, que ia, mas não foi. Já o outro disse que não ia, mas arrependeu-se e foi. A pergunta retórica de Jesus sobre quem fez a vontade do Pai está clara, que não foi o que disse, mas foi aquele que fez. Assim também eles tinham a preferência, mas a desprezavam, enquanto os gentios estavam descartados. No entanto, vindo o filho e pregando, eles se arrependeram e foram fazer a vontade do Pai. Já a parábola dos lavradores maus é baseada em Isaías 5, de 1 a 7, e provavelmente também reflete Salmo 80, de 8 a 18. A maioria das correspondências metafóricas é explícita ou óbvia. O dono da casa é Deus, a vinha é o reino de Deus, os servos são os profetas, o filho é Jesus, os lavradores são judeus que se opunham à morte. A morte do filho é a crucificação, a retirada dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo de Deus, que inclui assim os gentios. Por outro lado, nem todos os detalhes têm necessariamente correspondentes. Por exemplo, a sebe, a torre, também a viagem. O texto do Salmo 118, 22 a 23, do qual a citação é tirada, verso 42, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós, alude a Davi como paradigma para a vinda do Messias, o Cristo, em 1:1. Davi era alguém que os sábios do mundo omitiam, mas Deus o escolheu. Jesus, até mais que Davi, foi rejeitado pela liderança autonomeada de Israel. Ele respondeu a esse desafio à sua autoridade, mostrando as consequências dessa rejeição. Esse versículo 44, combina as profecias de Isaías 8,14. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. E também de Daniel 2, versos 34 e 44. Uma passagem na qual a pedra fere a estátua do sonho de Nabucodonosor. Quebra todos os reinos do mundo e então passa a ser um reino grandioso e reconhecido que não tem fim. Assim, Jesus assumiu ser o destruidor dos reinos terrenos e o fundador do reino de Deus na terra, e ao mesmo tempo afirmou que os líderes judeus eram, pelo plano divino, opostos ao reino. A citação de Jesus do Salmo 118 e a alusão que ele faz a Isaías 8,14 e Daniel 2 fornecem a base para a nomeação da pedra, que aparece com frequência no Novo Testamento. Atos 4,11, Romanos 9,33, 1 Pedro 2, de 6 a 8, e muitas outras referências. O capítulo 21 começa dizendo assim: quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
Ao Monte das Oliveiras enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes. Aí ele dá as instruções nos outros versos desse capítulo de número 21, que tem 46 versículos, e o verso 46 diz: E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas consideravam ele como profeta. Jesus esperava por arrependimento, por causa da sua pregação, por causa dos seus sinais que fazia, principalmente as curas divinas. Mas alguns, poucos, criam, entre eles publicanos e meretrizes, e a maioria não cria. Principalmente os escribas, fariseus, doutores da lei, sacerdotes e os que seguiam esses. Porque Jesus pregava, ensinava, curava e ordenou aos seus discípulos que pregassem, ensinassem e curassem até o dia de hoje. Eu irei pregar para que se cumpram as Escrituras. Eu irei pregar porque Jesus mandou eu pregar. Eu irei pregar para que haja arrependimento naqueles que ouvirem a pregação e se convertam para Cristo, conforme está claramente exposto em Romanos 10. Eu resumiria o trabalho do Senhor baseado em Romanos 10 nas seguintes atividades. Repare, Romanos 10, dos versos 13, a partir do verso 13 até o verso de número 15. Verso 13. Porque todo aquele que invocar, anote aí essa palavra, invocar, o nome do Senhor será salvo. Anote aí, salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformados são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A atuação de Deus na salvação, Romanos 10, 13. Na escolha, Romanos 9, 11. No chamado, Romanos 9, 11. Na capacitação, 2 Coríntios 3, verso 5 e o 6. E o envio, Romanos 10, 15. Então nós vemos aí as palavras, né? Salvar, escolher, chamar, capacitar, enviar. Eu vou repetir. Salvar, escolher, tá aí as referências. Salvar, Romanos 10, 13. Escolher, Romanos 9, 11. Chamar, 9, 11, Romanos. Capacitar, 2 Coríntios 3, 5 e 6. E enviar, Romanos 10, 15. A atuação do homem que foi salvo, escolhido, chamado, capacitado e enviado, né? Foi salvo, escolhido, chamado, capacitado e enviado, no ir e pregar. Ir ou percorrer, Mateus 9, 37. Pregar, Romanos 10, 14 e 15. Então Deus salva, escolhe, chama, capacita, envia. O homem vai e prega. Vamos lá. Deus salva, Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. O homem vai e prega. O que acontece com aqueles que são destinados à pregação? Aí nós temos outros verbos. Ouvir, crer, invocar. Ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra pregada. Ouvir, crer, pode ser mente, coração, e invocar, boca, invocar. A ideia é que haja como uma sequência de trabalho de forma cíclica, onde primeiro a pessoa é salva, escolhida, chamada, capacitada, enviada, e depois, na sequência, ela vai e prega, a fim de que ouçam, creiam e invoquem, para que sejam salvos ao final. Então vamos repetir isso aí? A ideia é que haja como uma sequência de trabalho de forma cíclica, onde primeiro a pessoa é salva, escolhida, chamada, capacitada e enviada. E depois, na sequência, ela vai e prega, para que ouçam, creiam e invoquem. Tudo isso para que ouvindo creiam, porque Deus gerará neles a fé. E invoquem ao Senhor, uma vez que ouvirão. E ato contínuo crerão, com certeza invocarão. E ao invocarem, Deus os salvará. E começará a engrenagem o seu trabalho cíclico e interminável até a volta de Jesus. Repare que somente pregarão se forem enviados. Mas quem enviará cuja pregação ficará dependente do enviador? É Deus quem envia. E quem ele envia? Aqueles que foram salvos. E quem foram os salvos?
Os que invocaram. E quem invocou? Os que creram. E quem creu? Os que ouviram. De quem ouviram? Dos que pregaram. E começa tudo novamente. Não podemos nem devemos ficar pregando para salvos, a não ser visando edificação e preparo nas Escrituras para justamente pregarem aos não salvos. Mas pregarmos aos que hão de herdar a salvação, que estão precisando de uma palavra de salvação, e que se encontram não dentro das igrejas, mas nas ruas, sofrendo com o pecado ou sendo enganados pelas ilusões e enganos que logo passarão. Aproveitar cada oportunidade, conforme Paulo instruiu Timóteo há muito tempo e lhe pediu para pregar, tanto a tempo como fora de tempo. Veja 2 Timóteo 4, versos 1, 2 e 3. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E verso 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. É isso que acontece, né? A pregação é feita, quando há rejeição dela, eles se voltam para as fábulas. Devemos nos esforçar, portanto, por sermos reconhecidos por todos, 1 Coríntios 4:1, como um exército de imitadores de Cristo, trabalhadores da seara, empregados, empresários de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, como exemplos de pessoas que andam com Jesus, no Espírito Santo, Gálatas 5:25, pela fé, e são seus servos, seguidores, despenseiros e continuadores, junto com os apóstolos, discípulos e todos os crentes fiéis de todos os tempos do ministério do Senhor Jesus Cristo, Mateus 9:35 e Marcos 4:23. Um acróstico para nos ajudar para decorar isso. É o épico. Épico de ensinar, pregar, ir, curar e ouvir. Então, de ensinar. Envolve também a leitura, meditação, pesquisa, estudo, discipulado. P de pregar. Você tem que falar a legítima palavra de Deus de forma expositiva de preferência. Ir é sair mesmo de aldeia em aldeia, de vilas povoadas, sempre de dois, melhor ainda. Curar envolve mesmo cura e libertação. Tem muitas almas aí presas dentro da depressão, presas dentro do pecado, presas dentro de coisas que precisam ser curadas. Curas físicas, emocionais. E orar inclui aí o preparativo para se fazer tudo isso. Jejum e todas as formas de orações. Louvor, adoração. Então essa palavra acabou formando esse acróstico de épico. Ensinar, pregar, ir, curar, orar. Ok? Amanhã estaremos aqui com o amor, é o cumprimento de toda a lei. No capítulo de número 22. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você acompanhar. Diariamente temos novos vídeos. Todos os dias estamos aqui falando da palavra de Deus, dando as instruções, pregando para que você ouça, creia e invoque o nome do Senhor Jesus. A todos um bom dia. Parte escrita desse texto, jamaisdesista.com.br. É muito conteúdo. A nossa loja virtual, www.semeadores.com.br. E nosso programa de rádio vai ao ar todos os dias às 8h30. Ouça lá nosso programa. A todos um bom dia, fiquem com Deus, divulguem essa palavra, curtam, espalhem, estudem e vamos anunciar a volta de Jesus, vamos anunciar a palavra de Deus. É tempo de pregar, ok? Deus abençoe. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia.